A capacidade de ver o futuro tem sido um assunto da mitologia, do folclore e da ficção científica, porém décadas de experimentos sobre tais fenômenos estão confirmando a existência de algum tipo de relação não local através das barreiras ou distâncias perceptivas significativas e até mesmo através do tempo. As premonições têm sido relatadas por várias pessoas ao redor do mundo e elas ocorrem principalmente durante o estado de sono. A precognição envolve a aquisição de um conhecimento futuro pouco antes de sua ocorrência. Segundo alguns físicos quânticos, as premonições podem ser consideradas formas de entrelaçamento quântico, onde algum evento futuro próximo exerce e impressiona a consciência antes que o evento ocorra. As partículas em sistemas quânticos podem se teletransportar, ficar emaranhadas para se comportarem em uníssono e existir simultaneamente em múltiplos estados. As suas interações também são idênticas, indo para trás como indo para a frente. Assim, o futuro não está separado do presente ou do passado, mas todos se estendem em múltiplas direções e dimensões até serem percebidos por uma mente consciente. Pesquisas sugerem que o acesso ao futuro através dos sonhos é possível porque o cérebro está em um estado de atividade acelerada durante o sono. Os estados acelerados de consciência não apenas aproximam o futuro, mas fornecem vislumbres desses futuros antes que eles ocorram. Dessa maneira, uma vez que a consciência está emaranhada com o contínuo quântico, então não apenas a mente pode perceber os eventos antes de eles acontecerem, mas ela pode perceber informações viajando do futuro para o passado a velocidades superluminais e então continuar a percebê-las à medida que o tempo avança para o futuro. Ao longo da história, indivíduos relataram fenômenos psicológicos que desafiaram a compreensão em termos da teoria dominante de um universo newtoniano. Essas experiências foram descritas como misticismo, magia e espiritismo, um aspecto da realidade do qual a ciência dominante se distancia. A precognição é a capacidade de perceber ou ver um futuro antes que ele aconteça. Os eventos precognitivos geralmente aparecem para os indivíduos como uma visão instantânea ou espontânea, quando em um estado desperto, uma pessoa pode receber um cenário mental curto e intenso. A premonição ocorre mais frequentemente durante o estado de sono e os sonhos precognitivos foram relatados ao longo da história, como por exemplo na epopeia de Gilgamesh, que é considerada uma das mais antigas obras de literatura, datando de 2150 anos antes de Cristo. Entre as sociedades antigas, os sonhos eram vistos como fontes extremamente importantes de informação sobre o futuro. Existem relatos de algumas figuras históricas que alegaram experimentar intuições e pressentimentos sobre os eventos futuros, que mais tarde se mostraram corretos. O escritor americano Mark Twain relatou que sonhou com a passagem de seu irmão antes que ele fosse tragicamente morto em um acidente de barco a vapor. Várias pesquisas indicam que mais de 50% dos adultos experimentaram premonições ou fenômenos que poderiam ser classificados como pré-cognitivos. Cerca de 40% dos sonhos pré-cognitivos estão ligados a um evento no dia seguinte ou ocorrem vários dias ou semanas depois, e aqueles que experimentaram déjà vu são mais propensos a ter sonhos pré-cognitivos.
A física quântica está começando a apresentar um novo modelo do tempo, no qual o passado, o presente e o futuro podem de fato estar interligados e relativos, onde as premonições e os sonhos precognitivos mostram um aspecto não linear em relação ao tempo e ao espaço. De acordo com as antigas escrituras hindus, o tempo védico não é apenas uma progressão linear de segundos, minutos, horas, dias e anos. Dentro do cosmos, existem ciclos de tempo de diferentes comprimentos para cada sistema planetário. O tempo também é uma coordenada e todos os eventos passado e futuro encontram-se em diferentes domínios da matriz espaço-temporal de 4 dimensões. Esse entendimento difere da visão convencional do espaço como sendo tridimensional, onde é impossível visitar o passado ou o futuro. Na teoria da relatividade do físico alemão Albert Einstein, o espaço e o tempo são combinados como um único contínuo dentro de uma quarta dimensão, o espaço-tempo. No espaço-tempo, a separação entre dois eventos é medida pelo intervalo invariante entre os dois eventos, que leva em conta não apenas a separação espacial, mas também a separação temporal entre os eventos. Porém, nessa teoria, a consciência é meramente relativa. Na física quântica, a consciência é um referencial separado que pode colapsar a função de onda e registrar as interações emaranhadas dentro do ambiente. Na teoria de Copenhague, o tempo e a realidade são uma manifestação das funções de onda e das alterações nos padrões de atividade no contínuo quântico que são percebidos pela consciência como descontínuos. O colapso da forma de onda é sempre uma questão de probabilidade e é não local, indeterminista e uma consequência da observação, medição e do entrelaçamento conscientes. A consciência, portanto, está emaranhada no contínuo quântico e as alterações na consciência podem modificar esse contínuo e a variedade do espaço-tempo. Entretanto, como a consciência também está emaranhada, a consciência também pode perceber um evento futuro antes que ele ocorra. Em outras palavras, todo o espaço-tempo, o contínuo quântico, está emaranhado e assim como as ondulações de um lago podem atingir costas distantes, os estados quânticos do espaço-tempo do futuro também podem afetar margens distantes ocupadas pelo que a mente experimenta como o agora. De acordo com o parapsicólogo americano Jim Carpenter, a precognição pode ser uma função básica pela qual o cérebro envia informações para o seu próprio passado, ou mais provavelmente, bilhões de computadores quânticos em miniatura dentro do cérebro que estão enviando informações para os seus passados. Os cientistas Roger Penrose e Stuart Hameroff propõem que o cérebro humano é tanto um neurocomputador quanto um computador quântico. Eles puderam descobrir que o cérebro usa fótons coerentes como parte da mecânica cerebral que são utilizados para pré-processar o processamento de informações, onde eles contribuem para o que vemos como consciência. Segundo o físico israelense Eli Megdish, um fóton pode ficar emaranhado com outro fóton antes mesmo que esse fóton seja criado, antes mesmo de existir no presente, pois este fóton existe no futuro. Fótons que não existem podem afetar fótons que existem, e segundo Megdish, o mesmo se aplica a todas as partículas, átomos e moléculas. Portanto, conforme indicado pelo entrelaçamento, o futuro pode ter um efeito ou ocorrer antes do presente, e são essas as mesmas condições que são responsáveis pela premonição. A natureza da mecânica quântica está revelando através da superposição que a matéria e a energia também podem ser vistas como informação. Se considerarmos o universo como um sistema de informação, então o passado, o presente e o futuro poderiam existir em todos os estados possíveis concebidos como probabilidade e dados. Assim, a própria realidade poderia ser de natureza computacional, um computador universal. Segundo o matemático Brian Whitworth, o nosso mundo é uma interface recursiva
que tanto envia como recebe de si mesma. Nesse sentido, a precognição e os sonhos premonitórios são uma forma de realidade por programação dentro dessa interface recursiva, e a atualização do sonho é o feedback dentro do sistema maior. Sonhar é em grande parte uma experiência passiva em que projetamos os nossos pensamentos, ideias e emoções em um mundo 3D virtual baseado nos princípios do pensamento organizado. Em algum ponto desse processo criativo de sonhar, certos sonhos parecem se qualificar como pré-cognitivos em sua natureza. Os sonhos pré-cognitivos sugerem que existe uma relação entre os sonhos e a realidade, e dessa maneira, a realidade pode de fato se originar do processo dos sonhos. Assim, os sonhos podem ser uma linguagem de programação da realidade que mais tarde se transforma em uma experiência quando o sonho se atualiza e se concretiza, onde dessa forma a realidade física aparece primeiro em um sonho como um pensamento organizado. Durante o período dos sonhos, o cérebro encontra-se em uma atividade acelerada e certas regiões do sistema límbico são hiperativas. Dessa maneira, o acesso ao futuro acontece porque o tempo do sonho ocorre durante um estado acelerado de consciência onírica, e assim o futuro se aproxima do presente e o sonhador chega no futuro em menos tempo do que aqueles que estão acordados. Em outras palavras, assim como o aumento da velocidade causa uma contração do espaço-tempo, diminuindo assim a distância entre o presente e o futuro, a consciência acelerada do sonho tem o mesmo efeito. Durante o sonho, o complexo passado, presente e futuro e as 3 dimensões do espaço podem existir simultaneamente como uma gestalt, violando assim todas as regras da causalidade e as leis da física. Por que o futuro e o presente podem existir simultaneamente e como o futuro pode ser experimentado em um sonho durante os estados acelerados de atividade cerebral, então durante o sonho, o sonhador pode vislumbrar eventos futuros que podem ocorrer em dias ou na manhã seguinte. Nos sonhos, todos os mundos são simultaneamente possíveis e estão em paralelo. Esses muitos mundos incluem os do futuro e do passado, onde o tempo e o espaço estão sobrepostos, todo o resultado é igualmente provável e o mundo está continuamente se dividindo em mundos alternativos. Segundo a teoria de muitos mundos do físico americano Hugh Everett, toda ação, toda medida, todo comportamento e toda escolha, mesmo não escolhendo, pode criar uma nova realidade, outro mundo, gerando uma bifurcação entre o que aconteceu e o que não aconteceu, de tal modo que surgem inúmeras possibilidades em mundos possíveis de toda a ação, incluindo realidades que não obedecem às leis da física e de causa e efeito. Dessa forma, durante a consciência do sonho, a realidade que está sendo sonhada é caracterizada por todos os resultados possíveis. Alguns mundos dos sonhos existem no futuro, outros no passado e outros ainda em um mundo onde o passado, presente e o futuro estão sobrepostos, existem simultaneamente e onde todo resultado é possível. Assim, os muitos mundos da consciência do sonho fornecem a base para a precognição, onde o sonhador pode sonhar com o futuro pouco antes de ocorrer e, ao acordar daquele sonho do futuro, a mente consciente pode se lembrar disso e depois experimentá-lo em tempo real. Se o tempo tem uma função de onda, não só o futuro estaria ligado ao passado como uma unidade, mas a mente consciente estaria ligada ao futuro e ao passado, respondendo assim por premonições do que vai acontecer. O futuro causa a premonição e, da mesma forma, a premonição pode causar o futuro devido ao entrelaçamento. É geralmente assumido que a flecha do tempo voa do presente para o futuro e, nesse sentido, se o tempo consiste em apenas uma dimensão, então o observador só pode ir em uma direção. No entanto, nenhuma lei da física indica que uma determinada direção é preferida. Da mesma forma, embora as ondas de luz viajem em uma direção, as leis do eletromagnetismo não fazem distinção entre o passado e o futuro.
O eterno agora, experimentado como presente, é como um horizonte de eventos com o futuro de um lado e o passado do outro. Certamente, é possível que a flecha do tempo se separe e se bifurque no limiar da consciência e flua em direção ao futuro e ao passado. No entanto, a mecânica quântica e a relatividade predizem que a flecha do agora é do futuro para o presente e depois para o passado. Por exemplo, a estrela Sirius A está a 8,6 anos-luz da Terra e as imagens de luz que deixaram Sirius a 1,6 anos-luz atrás são do passado daquela estrela, mas não alcançarão o nosso planeta por mais de 7 anos-luz no futuro da Terra. Portanto, alguém que vive em um planeta orbital de Sirius seria capaz de prever os eventos antes que eles ocorram em nosso planeta. Se algo que já aconteceu não é percebido até o futuro na Terra, então esse futuro já existe antes mesmo de ser experimentado no planeta. O futuro e o passado são relativos, se sobrepõem e podem viajar na mesma direção no espaço-tempo e podem ocupar os mesmos locais móveis para frente ou para trás simultaneamente. No entanto, o que acaba de acontecer na Terra não será experimentado em um planeta orbitando Sirius por outros 8,6 anos-luz. Há inúmeras estrelas, inumeráveis observadores e inúmeros passados, presentes e futuros. Assim, futuros múltiplos que já existem fluem de múltiplas direções para a Terra e que serão experimentados por inumeráveis observadores. É apenas a mente consciente do observador que determina o que acontece no presente, mesmo que isso já tenha acontecido no futuro. Como futuros e passados se sobrepõem e como o espaço-tempo é coextensivo, o tempo, incluindo o tempo relativo a um único observador, está emaranhado. O passado pode afetar o futuro pode afetar o passado, e a consciência dos efeitos do tempo e as alterações na consciência afetam a passagem do tempo. Por causa do entrelaçamento e dos conceitos clássicos que governam a causa e o efeito, o futuro ainda não está determinado, mas está em fluxo e sujeito a alterações contínuas. O ato de observar altera o contínuo quântico e muda o futuro à medida que ele se aproxima. Dessa forma, o futuro pode não se tornar fixo até o momento em que é percebido por um observador no momento em que está no presente. O futuro pode exercer uma influência onipresente sobre nós no nível mais íntimo da matéria e da energia que nos constitui e o nosso mundo. E já que o tecido do tempo tem várias camadas, as premonições são possibilidades de várias realidades, mas é o observador que escolhe qual delas irá se manifestar em seu agora. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.